Antes de iniciar o vídeo propriamente dito, um recado rápido meu para todos. É bom estar de volta, pessoal. Eu sei que me demorei mais do que seria o esperado, mas a falha na voz foi algo que me pegou completamente de surpresa durante minha recuperação, e por isso levei mais tempo do que seria o esperado. Vocês também talvez poderão notar que minha voz ainda não está 100% normal, pois ainda levará mais algum tempo até que eu fique totalmente recuperado. Mas agora que ela se encontra forte o suficiente, vamos retomar os trabalhos. Eu estou de volta de vez, e comigo o MGF também voltou para ficar, e estaremos juntos na cobertura e no acompanhamento da segunda temporada de House of the Dragon no próximo mês de junho. Até lá, só posso agradecer a todos pelas mensagens de apoio, pela paciência e pedir que fiquem comigo e me acompanhem nessa jornada, tendo um pouco de paciência também com a minha voz que ainda se encontra alterada. Dito isso e sem mais delongas, vamos começar. As Crônicas de Gelo e Fogo são, sem sombra de dúvidas, uma das séries de fantasia mais populares deste e de todos os tempos, e cada vez mais e mais pessoas têm sido atraídas para sua narrativa, querendo conhecer melhor Westeros, o mundo mais além, suas intrigas, desventuras, eventos e acontecimentos. Mas é algo quase inevitável que, diante de uma série tão longa, complexa e repleta de informações e nuances, muitas dentre tais pessoas se sintam intimidadas ou confusas na hora de começar a acompanhar. E por conta dessas pessoas e esse tipo de realidade, o vídeo de hoje será mais um daqueles de utilidade pública. Hoje, vou me aproveitar de meus conhecimentos sobre a obra, obtidos após anos de estudos diligentes sobre as crônicas, para tentar apresentar a trama básica de Fogo e Sangue e, por consequência, de House of the Dragon da forma mais simplificada e palatável possível, para que todos aqueles que queiram começar a acompanhar de forma mais detida e próxima essa nova série, ou este estupendo livro, tenham uma iniciação mais fácil neste mundo que é, sem nenhuma modéstia, sensacional e que vale a atenção de quem quer que seja. Com isso, comecemos a explicar o enredo de House, com a pequena ressalva de que Fogo e Sangue, em seu primeiro volume, o livro que serve como a base para o roteiro da série, trata dos acontecimentos desde os tempos da conquista até o reinado malfadado de Aegon III, e por isso este vídeo tratará em específico da porção final do livro, após o governo de Jaehaerys I e daí em diante, pois é essa porção que serve como a base para o enredo da série. Também me compete dizer que spoilers da série e do livro serão mantidos no menor nível possível, para que eu não comprometa justamente a experiência daqueles que querem começar a acompanhar a trama, e por isso podem assistir a este vídeo sem medo. Com tudo isso dito, vamos começar. Fogo e Sangue é o livro que se propõe a contar a história completa da dinastia Targaryen, do início até o seu melancólico final, escrito por George Martin e lançado originalmente nos Estados Unidos em 20 de novembro do ano de 2018. Dentro da obra em si, a maior parte das informações e escritos que temos a respeito da dinastia dos dragões é atribuída a um estudioso específico, Arquimestre Gilden, um erudito da Cidadela que dedicou sua vida ao estudo e ao registro da história da Casa Targaryen, a casa nobre de origem valeriana que unificou e dominou o continente durante quase 300 anos, embora a história em si seja baseada, naturalmente, em outros relatos de uns quantos cronistas, pois Gilden em si não teria condições de acompanhar pessoalmente todo este período. O erudito registrou algumas passagens da história mais anterior da dinastia em papéis dispersos, que acabaram tragicamente sendo danificados durante o desastre na fortaleza de Solar Estival. Desastre esse do qual o próprio Gilden escapou por um triz. E o seu Fogo e Sangue, livro homônimo ao real que teve seu primeiro volume concluído, acabou sendo gravemente prejudicado em algumas passagens. Ainda assim, ele compartilhou seu trabalho, mesmo que incompleto, com Mestre Peristan, e mais tarde tudo foi compilado por Mestre Yandel, para se tornar o livro que conhecemos na vida real. A parte da história que nos interessa, o período coberto entre os inícios dos reinados de Viserys I e Aegon III, é contada principalmente por 3 cronistas contemporâneos, cada um dos quais com seus próprios vieses, e portanto que não devem ser plenamente tomados como a palavra final sobre a verdade do que aconteceu, e devem ser analisados com cuidado, em diferentes graus. Grande Mestre Mancan, Septão Eustace e o bobo da corte ousado Cogumelo.
Cada um dentre os três escreveu com base em seus preconceitos, suas visões de mundo e, principalmente, em qual dos lados servia durante a dança, o que convida o leitor a tomar seus relatos com algum ceticismo. A história em si, agora falando a respeito do que foi relatado na série, é narrada a partir do Grande Concílio de 101, quando Jaehaerys e mais de 1000 de seus nobres vassalos decidiram quem o sucederia no trono, via votação, para garantir que não houvesse um perigoso vácuo de poder e, consequentemente, disputas e guerras em nome do poder. No livro original, a disputa final recaiu sobre os ombros do príncipe Viserys, neto do velho rei, e o príncipe Líenor Velaryon, um de seus bisnetos, mas em House of the Dragon houve uma alteração. Substituíram Líenor por sua mãe, a princesa Rhaenys, advogando em causa própria e defendendo uma pretensão feminina ao trono, algo que se tornaria ainda mais emblemático mais adiante. Contudo, no fim, seja no livro, seja na série, o escolhido final acabou sendo Viserys, e em House, Rhaenys ficou visivelmente marcada por ter sido preterida, e fica subentendido que isso parece ter sido por conta de seu sexo, pois toda a série é permeada por uma narrativa que gira em torno da questão do feminino dentro do contexto de um reino de inspiração medieval. Com isso, 2 anos mais tarde, a história de Jaehaerys finalmente chegou ao fim, e Viserys o substituiu no trono como primeiro de seu nome. O reinado do jovem rei ocorreu de forma pacífica e sem maiores percalços, mas mal sabia ele que as sementes autofágicas que colocariam sua própria casa de joelhos já estavam sendo plantadas, e começariam a germinar após a morte de sua bem-amada primeira rainha, Aemma Arryn, durante o trabalho de parto. Viserys, sendo rei, precisava voltar a se casar o quanto antes, para assegurar a linha sucessória, e acabou escolhendo para sua nova esposa Lady Alicent, da casa Hightower, que cuidara do moribundo Jaehaerys em seus últimos anos, e por isso angariara o apreço da corte e do próprio rei. A questão é que, no ano 105, Viserys havia escolhido sua única filha sobrevivente do casamento com Aemma, a princesa Rhaenyra, como sua herdeira oficial. Até aí, nenhum problema. Era uma prerrogativa do rei escolher quem o sucederia, embora essa fosse uma perspectiva potencialmente problemática e monarcas mais sensatos tomassem muito cuidado para não abusar de tal prerrogativa. No entanto, como Viserys não tinha outros filhos à época, tudo parecia bem. O problema realmente começou a se mostrar quando seu novo casamento com Alicent gerou descendência. 4 filhos nasceram dessa relação, e o mais velho deles, o príncipe Aegon, era por acaso um homem, o que fez com que muitos nobres na corte acreditassem e até mesmo esperassem que Viserys, agora imbuído de um filho do sexo masculino, mudaria novamente a linha sucessória, colocando Aegon como herdeiro em detrimento de Rhaenyra, mas isso simplesmente não aconteceu. Viserys julgava que, com o apontamento de Rhaenyra como sua herdeira, a questão estava resolvida e fechada, e afastou ou silenciou sumariamente todas as vozes em contrário, precipitando a cadeia de eventos que viria mais tarde. Estes foram largamente os eventos que vimos durante a primeira temporada de House, e após a morte de Viserys, em 129 após a conquista, os 2 filhos mais velhos de sua falecida graça decidiram pôr um fim à questão sucessória, assumindo cada um uma pretensão própria, com suas próprias razões e argumentos para isso, mas a realidade era uma só. Independente de quem tivesse razão perante a lei e a tradição, o fato é que seriam o fogo e o aço a decidirem a questão. O que acontece a partir daí é a mais devastadora e mortífera disputa dinástica em toda a história do continente, que contrapôs as facções Negra e Verde, que representavam os interesses de Rhaenyra I e Aegon II respectivamente. E essa luta pelo poder se tornou ainda mais terrível devido ao domínio, por ambos os lados, de um grande número de dragões, as criaturas aladas que são o maior bastião de poder da casa Targaryen e foram seu grande trunfo para forjar seu reino, mas que se mostraram também igualmente eficientes uns contra os outros, para o azar das 2 facções e de toda a dinastia. Tanto a série quanto o livro seguiram os passos dos personagens mais importantes de ambos os lados, seguindo a visão dos 3 cronistas citados anteriormente, o que significa dizer que as histórias contadas ao menos em Fogo e Sangue serão quase sempre imprecisas, pois os cronistas não estiveram presentes na maioria dos eventos que descreveram, mas em House of the Dragon, muitos consideram que o que foi retratado será a realidade dos fatos, já que acompanharemos os personagens in loco, enquanto outros, que propõem
impõe uma rígida separação entre o que é canônico na obra literária e o que é canônico no mundo televisivo, deva tender a desconsiderar tais eventos em favor dos relatos mais dúbios do livro. Mas no fim das contas, a questão cabe mesmo a cada espectador e à forma como ele melhor se adequará à experiência como um todo.